E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Maths. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre tudo das fusões de Ben 10 clássico e até mesmo do Bio Omnitrix. Então bora pro vídeo. As fusões de Ben 10 são bem diferentes dos Supremos que a gente conheceu antes, e até mesmo algumas fusões podem ser até mesmo mais poderosas do que os aliens comuns, como por exemplo a fusão do Atômico X, que é a fusão do Alien X com o Atômico. Mas realmente o que são as fusões em Ben 10? Existem duas explicações para isso, já que na primeira vez que ela é apresentada, vemos isso no episódio onde o Ben acaba quebrando o relógio, tirando a tampa de proteção dele e fazendo funções desiguais. Somente a descarga de energia que saiu daquela tampa foi o suficiente para transmutar tudo que estava ao redor dali. Então os animais que estavam ali viraram fusões desiguais, por exemplo, uma lesma insectoide. E nesse episódio até mesmo o Dr. Animal se aproveita disso, fazendo até mesmo uma fusão entre o Vomax com o Leptopterrano e até mesmo um morcego pironita. Mas a cereja nesse bolo é mesmo as fusões desiguais que acabam surgindo do relógio sem a tampa, já que em todo o episódio o Ben acaba virando fusões desiguais, como por exemplo até mesmo um Insectobraços, o Diamante Cinzento e até mesmo o Aquachama, que é uma fusão do Chama com o Aquático, que é muito ruim. E com o que é mostrado na série, essas funções são muito defeituosas, já que com o que é mostrado na série, essas fusões vieram de um relógio quebrado. Então basicamente, o Quatro Braços não consegue nem levantar o sapo do Dr. Animal, que seria uma tarefa simples para o Quatro Braços original. E também ele não conseguiria voar, já que ele era pesado demais para essa forma. Já que na teoria não seria problema, já que até mesmo o Kevin 11 conseguiria voar, mesmo sendo pesado, e uma fusão de vários aliens do Ben 10, incluindo o Quatro Braços e até o Diamante. Além disso, pelo que é mostrado na série, o Kevin só tem 1 de 11 do DNA Leptopterrano. Além disso, o Massa Cinzenta com o Diamante até fez mesmo uma piada, dizendo que ele era um enfeite de carro afiado, já que basicamente a sua força nesse estágio era igual à do Massa Cinzenta, já que o tamanho dele se equilibrava com a força do Diamante. E por fim, o Aquachama. Até mesmo o Ben admite que ele não é a melhor combinação, já que essa mistura com fogo e água é basicamente uma bomba de tempo. Como a metade do DNA dele é Piscis Volan, precisa de água para viver, o DNA Pironita gera uma enorme quantidade de energia térmica, o que deve a que o Aquachama se deixa perder energia muito rápido, já que a metade Pironita dele faz com que o calor da área que ele emana seja muito alto, já que basicamente o aquático ele precisa de água constantemente. E o Chama gera um calor intenso, fazendo o aquático precisar de água mais rápido e secando. Mas no episódio, o aquático Chama consegue usar bem os seus poderes de fogo dentro d'água, já que até mesmo o Chama original não sofre nenhum dano à água. Ele só fica apagado, mas caso ele se pressione um pouco e faça um pouco de força, ele consegue sim criar faíscas ou até mesmo um incêndio dentro da água, e tendo até mesmo uma respiração subaquática. Mas claramente existem dois tipos de fusões, essas fusões desequilibradas que foram mostradas no clássico e as fusões totalmente melhores, que foram mostrados em Omniverse vindas do Ben 10.000. E com o Bio Omnitrix foi desenvolvido pelo esse Ben 10.000 do futuro, ele foi desenvolvido e ele usa dois braceletes, fazendo a fusão de dois aliens diferentes, dando uma fusão equilibrada e muito poderosa, já que esse Omnitrix foi criado com a ajuda dos seus aliens mais inteligentes, como por exemplo Massa Cinzenta, o Frankenstrike, o Diabrete e até mesmo o Arthropod. Derek J. White confirma que basicamente essas fusões não estão armazenadas diretamente no Bio Omnitrix e são criadas ao serem transformadas, e acontecendo que elas são equilibradas e foram feitas para serem funcionais, e feitas pelo próprio Ben 10.000. E as fusões no clássico, como por exemplo o Aquachama, o Quatro Braços, o Diamante Cinzento e o Quatro Braços Insectoide, são fusões de um protótipo defeituoso, uma tampa quebrada do Omnitrix. Todas essas três fusões são possíveis e provavelmente o Ben 10.000 já usou ao longo da sua carreira, e podem diferenciar em aspectos, já que as fusões defeituosas do Omnitrix não têm poderes muito iguais. E alguns aliens fundidos do Ben 10.000, como por exemplo até mesmo o Ultra Diabrete, que foi capaz de construir duas naves temporais em questão de minutos, e o Atômico X, que é a fusão do Alien X com o Atômico, que é capaz de derrotar qualquer alien do Ben
menos o Alien X, já que é basicamente o atômico com poderes cósmicos aprimorados. Ele poderia reduzir qualquer coisa a átomos. E o Derek também afirma que a fusão do Enormossauro com 4 braços junta as duas forças e também confirma pra gente que tudo isso é verídico, que são fusões equilibradas. E o Ben 10.000 também usou as seguintes fusões: Atômico X, Glutonzão, Crash Hopper, 4 Enormossauro e até mesmo Ultra Diabetes, e também o Gosmossauro em um episódio especial. E alguns aliens também em ideia conceitual, como por exemplo o Alien Blocks, Alien A, Clock Squatch, Diamont, Echo Eden, Echo Storm, Frankenhead, Freak Chill, Gravity, Gutchuck, Gutspin. E alguns outros, como por exemplo até mesmo o Nano Grande, que é uma fusão do gigante com o Nanochip. E isso questiona tudo que a gente sabe como do Nanochip, mas tá bom. Algumas curiosidades, como até mesmo esse Bio-Omnitrix pode ser controlado por voz ou até mesmo sem falar o nome do alienígena, assim como o controle mestre do Omnitrix. E ele também tem algumas outras versões do Omnitrix, e ele tem a função aleatória. O Derek diz que, embora o Azimuth pense que o Omnitrix é bobo, provavelmente porque fusões, querendo ou não, ferem a ética do Azimuth e o propósito do Omnitrix de ser basicamente sentir na pele o que é outro ser. Afinal, você não está virando um alien específico, e sim uma combinação de outro alien com outro ser, e que não existe naturalmente. Além disso, Derek J. White surgiu com o Bio-Omnitrix de uma maneira como ele fizesse mais fusões na série. Isso foi decidido já que a Bandai queria que eles não fizessem mais alienígenas e focassem somente nos alienígenas existentes. E essas fusões foram basicamente uma brecha no conceito da Bandai. Quando o Bio-Omnitrix está quase prestes a expirar e o Ben se transformar, ele faz o som do Omnitrix clássico e também do Omnitrix mais atual de Omniverse. Mas isso só aconteceria caso o Ben quisesse se transformar ou sofresse um dano tão grave que o Omnitrix precisaria o destransformar para manter a saúde do usuário. E Derek J. White também afirma que todas as fusões que incluem um gigante são menores que o dito. O dito que eu digo não é o dito, é o gigante, beleza? E também todas as fusões que incluem o Alien X são tão poderosas quanto o Alien X, mas são mais fracas que o Sapiens Celestial puro, já que elas são uma fusão diluída com o DNA do Sapiens Celestial, já que não é puro. Então poderes de onisciência, onipresença e até sei lá das quantas não estão muito presentes nessas fusões, mas ainda assim exponencialmente mais poderosas que qualquer alien normal. Além disso, o Nanochip juntamente com o gigante tem basicamente a altura de um humano normal. Além disso, o Derek J. White ele acha bastante que na verdade o Nanochip, Nanomech no caso, é uma evolução do Nanochip normal, mas na verdade não, ele é um híbrido de ele é um híbrido de humano com o Nanochip, fazendo assim com que o Ben fundisse seu DNA com o de um Nanochip e se transformasse no Nanomech. E na teoria essa fusão poderia ser basicamente 25% humano, 25% Nanochip e também 50% do DNA Tokusar gigante. Além disso, uma fusão entre Massa Cinzenta e Arthrópode teria tanta inteligência aprimorada quanto Massa Cinzenta normal, isso implicando que o Massa Cinzenta, que é confirmado pelo próprio Derek, e visto na série que os Galvanianos são muito superiores aos cérebros crustáceanos, basicamente tendo uma inteligência superior, que basicamente até mesmo somado ao nível de inteligência do Arthrópode, estaria no mesmo nível de um Galvaniano comum. E realmente a única coisa que danifica o Massa Cinzenta não sendo um dos aliens mais inteligentes do Omnitrix é que a mente do Ben ainda prevalece no Massa Cinzenta, fazendo com que o Ben, muitas das vezes, não entenda o que o próprio Massa Cinzenta quer dizer. E tendo mais controle em Omniverse, já com mais experiência, e provavelmente no Ben 10.000 teria muito mais controle do que qualquer outro Ben, já que ele tem muitos mais anos de experiência usando esses aliens. Já que aos seus 10 anos ele não conseguia nem mesmo consertar um ar-condicionado, que devia ser muito fácil para um cérebro galvaniano. Então galera, finalizando aí o vídeo, eu queria perguntar pra vocês quais vídeos vocês queriam ver mais no canal, e se vocês queriam que eu colocasse animes ou desenhos até mesmo da Cartoon Network, ou só continuasse com esse conteúdo de Ben 10. E pedindo aqui mais uma coisinha pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho. Então obrigado, falou, tchau e foi!